Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Está começando o nosso A Crítica Notícia, falando inclusive que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou uma coletiva de imprensa em Brasília e anunciou que não vai garantir o salário mínimo de R$ 1.320. Assunto claro para o nosso Igor Damasceno, direto de Brasília, que vai chegar ao vivo aqui com a gente. Igor, meu amigo, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso jornal. Isso aí vai acabar respingando numa de suas promessas de campanha, porque talvez essa promessa não seja cumprida, né? Exatamente isso, Rose. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham aqui no nosso A Crítica Notícia. A justificativa do ministro Fernando Haddad para não garantir o salário mínimo em R$ 1.320, como você disse, uma das principais promessas de campanha do presidente Lula, é que houve um aumento significativo no número de pessoas que se tornaram beneficiárias do INSS, ou seja, houve um aumento de despesas por causa dos benefícios que agora estão sendo pagos e exatamente por isso pode não sobrar dinheiro para que o salário mínimo seja aumentado no valor de R$ 1.320. Para cumprir uma das principais promessas de campanha, o presidente Lula reservou cerca de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Justamente esse valor seria utilizado para o pagamento do valor do salário mínimo nesse valor de R$ 1.320. Só que, segundo o ministro Fernando Haddad, esse montante bilionário não é suficiente para arcar com os novos custos. Então, o que vigora neste momento, por enquanto, é a medida provisória assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que prevê o valor do salário mínimo em R$ 1.302. Eu lembro a vocês que esse atual valor ele já dá um ganho real de 1,4%. Eu lembro também que o ganho real, ou seja, acima da inflação, não era pago desde o início da gestão de Jair Bolsonaro e como última medida do governo dele, ele deu esse ganho real por meio de medida provisória. Fernando Haddad inicialmente havia dito que o valor de R$ 1.320 seria estipulado a partir de maio deste ano, só que por conta desse aumento das despesas públicas, ele já não garante mais esse valor até o fim do ano. Disse ainda que a equipe econômica de Lula promete revisar, tentar fazer com que essa promessa de campanha seja cumprida, mas, por enquanto, o valor do salário mínimo é de R$ 1.302. E olha, esse aumento das despesas públicas foi também motivo dessa coletiva de imprensa entre Fernando Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, além de alguns secretários da equipe econômica. Hoje, Lula assinou um pacote de medidas, inclusive nós temos algumas imagens dessa assinatura do presidente. Ao lado de Simone Tebet e Fernando Haddad, ele assinou um pacote de medidas para aumentar a arrecadação do governo federal, ou seja, que o governo ganhe mais dinheiro para arcar com os custos. E o que diz esse pacote de medidas? Ele criou um programa chamado Litígio Zero. Ele tem aí mais ou menos os mesmos moldes do Refis, ou seja, promete dar descontos para pessoas que estão em dívida com a União, e aí essas pessoas arcam com essas dívidas e aquele dinheiro que não estava sendo previsto para entrar nos cofres públicos acaba entrando. Também disse que vai reduzir as despesas do governo federal em cerca de 50 bilhões de reais, ou seja, não vai só arrecadar por meio de impostos, mas também por meio de reduzir gastos dentro do governo com o dinheiro público. Então, a previsão é 50 bilhões de reais. Agora, uma medida polêmica é a retirada do ICMS dos créditos dos contribuintes do PIS/COFINS, diminuindo aí o crédito tributário dos contribuintes em cerca de 30 bilhões de reais. Tudo isso para arrecadar, como eu falei, 230 bilhões, porque a dívida pública hoje é de 200 bilhões de reais. Fernando Haddad disse que essa dívida foi adquirida durante os 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em coletiva de imprensa, ele fez algumas críticas. Vamos acompanhar. Na minha volta de Davos, nós vamos começar a formatar e anunciar o programa Desenrola, que visa justamente resgatar essas famílias, o crédito dessas famílias no mercado. Hoje elas estão negativadas, são 70 milhões de CPFs negativados no Brasil em função da situação
do lado monetário da economia, que foi o aumento da taxa de juros de 2,25 para 13,75. Bom, como vocês viram aí, é um outro programa para ajudar as pessoas a saírem do vermelho, além do litígio zero, que são aquelas dívidas que as pessoas têm com a União. Fernando Haddad anunciou que já está quase elaborando o programa Desenrola Brasil, que é para aquelas pessoas que têm algum débito na praça, o famoso nome sujo. Então, ele quer fazer com que essas pessoas tenham a dívida perdoada, para que elas tenham crédito novamente na praça, consigam fazer compras e assim tenha mais circulação de dinheiro, tenha aí mais circulação, giro de capital, como a gente diz. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também anunciou medidas, vamos acompanhar. O decreto que o próprio ministro já falou, da análise dos restos a pagar. Essa é uma avaliação também que é muito importante quanto à manutenção ou não desses processados, aí eu estou falando de valores, tá, dos restos a pagar, de todos os ministérios, à exceção do Ministério da Saúde. E também, obviamente, daquelas emendas impositivas do Congresso Nacional e mesmo despesas obrigatórias. Então, fora disso, os órgãos terão, sim, terão e não poderão, mas terão que avaliar a necessidade da manutenção de restos a pagar. Bom, então o governo federal está cortando na carne cerca de 50 bilhões de reais, é uma redução de gastos do próprio governo para conter a dívida pública, mas vai aí tirar alguns créditos do contribuinte que não tem o nome sujo, algo em torno de 30 bilhões, e tentar fazer com que aquelas pessoas que estão devendo paguem para que aumente-se a arrecadação e aí consiga pagar essa dívida pública bilionária. Rose. Agora, Igor, eu dei uma acompanhada nessas medidas agora à tarde, pelo menos agora parece que agradou o mercado, todas essas medidas de Fernando Haddad, que até então a gente viu o mercado muito nervoso, mas na minha pesquisa, inclusive, vi que ele tirou algumas medidas ali tomadas no finalzinho do governo Jair Bolsonaro, também tirou a questão do desempate ali no CARF, né? Então, toda vez que houver uma disputa jurídica relacionada à tributação no conselho que rege a tributação, se houver empate, a preferência sempre vai ser da União. É uma forma de aumentar essa arrecadação, já que o governo vai ter um pepino muito grande, que é custear Auxílio Brasil, os R$150 que já devem começar a partir de março. É muito gasto, ou seja, tem que aumentar essa arrecadação, foi a saída que a Haddad acabou encontrando. E pelo menos dessa vez o mercado está um pouco mais animado? O mercado ficou um pouco instável. Na verdade, iniciou o dia com uma alta de 0,5% na Bolsa de Valores. Ali no final da tarde, caiu cerca de 0,36%. Então, ele está bastante instável. Depois do anúncio dessas medidas, ele oscila tanto para cima quanto para baixo. Agora, uma medida, como você falou, o CARF, ele não vai ficar mais sob o comando do Banco do Brasil, e sim do Ministério da Fazenda, justamente para que o governo tenha mais crédito, tenha esse ponto de desempate, esse ponto a mais em casos de desempate nas decisões das contas públicas. Então, o governo federal ele está aí tentando conter as dívidas públicas, porque não são só aqueles 200 bilhões de reais anunciados por Haddad durante a gestão de Jair Bolsonaro. Esse dinheiro a mais do Auxílio Brasil gera aí uma dívida de 145 bilhões de reais. Então, se teve dívida no governo Bolsonaro, vai ter também muita dívida no governo Lula e alguém precisa pagar essa conta. A saída encontrada pelo ministro da Fazenda foi justamente aumentar a arrecadação. E para não ser, assim, uma medida tão impopular e óbvia, como, por exemplo, aumentar os impostos, isso é bastante impopular e gera descrédito para a equipe de Lula, para o governo Lula, ele então quer perdoar dívidas para que as pessoas consigam comprar mais e dar um giro de capital, um giro na economia para, enfim, conseguir aumentar a arrecadação por meio dos impostos já cobrados, ou seja, não vai ter um aumento de imposto. Ele quer que as pessoas gastem mais para que, por meio desse gasto, os impostos que já são cobrados consegue ter mais arrecadação de impostos e, enfim, consiga arcar com tudo isso.